Slowlium. Contar um negócio pra você, cara. Conta. Primeiramente, né, bom sempre lembrar que o Brunão não tá entre nós, porque ele tá sendo o Brunão. Como ele gosta de fazer, né, ele tá passando por mais uma cirurgia, que é só isso que ele sabe fazer. Ele criou um vício. Então, né, deixa o cara lá. Viu o cara viciado em cirurgia? Esse é o Brunão. Não, ele adora, eu nunca vi igual. De vez em quando ele manda pra gente selfie do hospital falando, ô galera, que eu tô saindo mais Olha, adivinha onde é que eu tô? Foda, né? É mó legal. Mas deixa o cara lá, enquanto ele tá passando por mais um processo ali, eu tenho um negócio pra te dizer, cara. Eu tava no restaurante esses dias e tava acontecendo perto de mim, eu acho que era um grupo daqueles de estudo de Bíblia. No restaurante? Então, é um restaurante que eu digo, entendeu? Era um fast food. Ah, tá. Tá, vamos botar nome aos bois, né? Restaurante não, no né? lugar público Tá que tava bom. acontecendo, então eu acho que era um estudo de Bíblia. Não tem Eles certeza. pararam pra comer, né? Porque aí, você viu uma coisa que ninguém vê. O quê? O povo que passa o dia inteiro andando na rua. O religioso Bíblia, comendo, né? Comendo. Existe isso, cara, ele come também. É, porque não é esses só hóstia, testemunhos de Jeová, pra mim, eles eram... Hóstia e vinho, né? É, tipo... Só. Mas não, come fast food. Aí o que acontece? Eu acredito que era claro que eu não parei pra ouvir a conversa inteira, né? Mas tinha uma galera lá discutindo algumas coisas sobre os salmos e sobre... Eles pareciam advogados discutindo um pouquinho das leis da Bíblia. Tá bom. Da legislação ali envolvida. Nossa, que analogia maravilhosa. Então, porque eles estavam analisando o texto e discutindo ali. Claro. E eu achei muito interessante, né? Eu tava comendo numa mesa próxima, decidi ouvir um pouquinho do assunto. E, cara, eu ouvi uma parada que me travou. Eu acho que você já ouviu a ideia. O nosso querido Sr. Satan já postou no Facebook aí umas vezes, que é um pecado ou 100 pecados, de qualquer forma você vai pro inferno. Tá. Concorda comigo? De qualquer forma você vai pro inferno. Você pecou, você vai pro inferno. Agora, mas que tá. Entendeu? Um ou 100 pecados. Então por que não fazer 100 milhões e descer lá como um herói? Entendeu? Isso é um bom argumento. Isso é uma coisa que eu acho muito justa. Descer e descer bem. Já que você vai pecar, vai com tudo, vai até o final. Agora, mais do que nunca, eu tinha ouvido essa parada, achei interessante, que legal, tô liberado pra pecar porque eu já vou me fuder de qualquer forma. Porém, nesse grupo de estudos da Bíblia, um dos religiosos ali falou uma coisa, eu não sei se era um religioso ou se era um pessoal de fora querendo refutar as ideias deles, então talvez tenha um viés nessa ideia aí. Mas o que ele falou, eu achei muito interessante que ele falou assim, mas gente, qual é o problema de pecar se Jesus já morreu por nossos pecados? Aí a gente já tá absolvido. Peraí. Entendeu? Até porque se não tiver liberado, ele morreu em vão. Ele morreu em vão. Jesus não morreu em vão. Então a gente tem que concordar aqui. Vamos deixar claro que ele não morreu em vão, então, né? Se ele não morreu em vão, tá liberado de pecar, cara. Ah, rapaz. E o cara da igreja falou isso, então ele tá... E a gente discutindo, né? Entre o lado político. Que tá certo e errado. Não, tá liberado, tá tudo certo. Então tá bom, então o Zcast tá mais do que aceito. Não, o Zcast agora é a prova que o Zcast tá correto, é essa. Jesus morreu por nós. Então relaxa. Legal, bacana. Entendeu? Bacana. Achei muito... Puta, isso aí é o tipo de cultura que é bom a gente ter. Eu recomendo aí pros ouvintes, de vez em quando vão comer em fast food, pega esses grupos da Bíblia aí que os caras falam umas coisas muito boas. Porra, os caras são bons, filosofia pura, velho. Você está ouvindo o Zcast. If I stay with you, if I'm choosing. Estamos começando mais um Zcast de bolso, sem o Brunão, ou seja, sem nomes. Vamos parar com essa palhaçada. É, merda. E a gente Toda vai vez continuar uma coisa que a gente tá fazendo esse ano bastante, né? Praticamente janeiro inteiro falando do ano passado. É só isso que a gente sabe fazer. Mas essa tem um meandro aí, entendeu? Tem um meandro? É porque saiu no finalzinho de 2017. Mas é 2017. E o povo só começou a assistir em 2018. Isso é a maior verdade. A Netflix acabou de lançar, acabou não, né, mano? Em dezembro lançou uma série nova, uma série assim como 3% e assim como Dark, uma série que é internacional, né, cara? Que não é americana, hollywoodiana. É, uma série espanhola. Espanhola, La cara. Casa de Papel. La Casa de Papel. Ela lançou durante 2017, né? Acho que começou, se não me engano, em maio. É, lá na Espanha, na Antena 3, né? Que é Antena 3. A produtora da série, o canal lá que produz, lançou ao longo do ano. E foi um sucesso do caralho lá na Espanha, né? Na Espanha. A galera adorou, e tanto é que eles fizeram... É uma minissérie, mas dividida em duas partes, né? Que já é difícil, né? Pelo menos aqui do Brasil, nunca vi isso acontecer. E aí, entre o lançamento da primeira parte e a segunda, levou 6 meses de ato, mas já foi todo lançado na Espanha. Legal, perfeito. E aí a Netflix trouxe Só que agora... o spoiler já tá comendo os outros. É, apesar de eu não ter visto nenhum. Eu também não... Pesquisando sobre, eu não vi nenhum spoiler. Não vi nada. Mas a Netflix trouxe a primeira parte pra cá agora, né? E a tendência é que até ainda esse ano, 2018, a segunda parte. Porque já tá liberado, certo? Sim, então sim. Pra eles não vai ser difícil. Mas isso eu acho engraçado, cara. Eu acho... Não sei se eu acho errado, mas tá como originais Netflix. Pô, a Netflix não produziu essa porra. Pois é. Eu acho zoado isso. Eu entendo que eles compraram os direitos pra poder Deve ter comprado os direitos. Não, eles compraram. Mas, porra, é original Netflix? Não é bem segunda assim. mão Netflix.
Netflix. Terceirizado Netflix. Terceirizado Netflix, cara. Vai saber. Original, porque aí a gente vê uma porra dessa e fala, ó, Netflix produzindo coisa no exterior. Mas meu pau, produziu foi, pô, comprou. É diferente. É que ela comprou. Comprar, ó. Mas esse negócio de comprar... falar que a Disney produziu a Fox. Não, comprou. Porque a Netflix tem comprado bastante coisa e colocou no catálogo original deles, né? Como Black Mirror, por exemplo. Exato, e agora é deles. Casa de Papel é deles, ou seja, se tiver uma segunda temporada vai ser deles. Vai ser deles. Não da Antena 3, né? Exatamente. O criador é o Alex Pinha. E esse cara, eu fui dar uma olhada sobre ele e ele é bastante famoso na Espanha por fazer roteiros originais pra TV. Então ele é um cara voltado pra série. É quase o Wolf Maia. Não, ele tá... veja bem. Ele lembra o ele não dirige muito, entendeu? Ele é mais um criador. Ele é como se fosse o Manuel de Nóbrega. Qual é o nome do... Manuel de Nóbrega? Qual é o nome do cara que escreve as novelas? Glória Pires. Ele é... Qual é o nome do cara? Glória Pires. Ele é o Glória Pires. Pronto, Glória Pires espanhol. E ele fez toda a ideia original dessa série, todos os capítulos e tudo, foi tudo concepção dele, tá ligado? Ele cara, criou. Tá aí um maluco que assistiu muito Cães de Aluguel. E eu gostei muito, cara. Eu achei que ele teve uma boa ideia e ele soube trabalhar pra uma série aquilo ali. Ah, não, sem dúvida nenhuma. A série ganhou prêmios locais lá na Espanha, vários prêmios de TV. Então, eu comentei de Cães de Aluguel exatamente porque a gente tá acostumado a ver, e eu até fiz uma pesquisa pra ver se eu não tava errado nessa informação, mas a gente tá acostumado a ver filme de assalto, né? Sim, sim. Uma coisa muito mais fechada e rápida, né? Tanto é que eu acho que essa ideia que ele teve viraria um bom filme na mão de alguém que soubesse fazer, claro. Sem dúvida. Mas ele viraria um bom filme, a ideia Mas dele. é difícil você acreditar, né? Que alguém vai pegar um tema normalmente que é de filme, que é uma coisa concisa de 2 horas no máximo, e vai estender e vai ficar bom, né? Exatamente. Porque o perigo é ficar ruim. Mas, cara, é a primeira vez, pelo menos, que eu me lembro que eu vi uma série de assalto, especificamente. Sim, claro, só sobre isso, né? Falam de crime, normal. Mas essa não, é um grande assalto e a série toda, velho. E eu achei muito bom isso. Exatamente. Pra gente poder falar um pouco mais dela, vamos falar da sinopse, né? Pra quem não conhece, que é esse, né? A ideia é um homem que é muito inteligente, que é L, professor. L, professor, pô, tá perfeito, né, cara? O professor é o cara zica, brilhante. Ele monta um plano maravilhoso, né? Cheio de meandros e vários plot twists ali escondidos no plano dele, que você vai descobrindo ao longo da série, que ele montou um plano meio que quase que infalível. Quase que infalível, essa é a ideia. Que é pra assaltar a Casa da Moeda Espanhola. Onde a ideia não é nem ir lá no banco e roubar o dinheiro, é imprimir o próprio dinheiro, Exato, cara. Isso eu achei a coisa mais legal do mundo, porque ele fala desde o primeiro episódio, a gente não vai assaltar nada. Eu fiquei, caralho, que porra. É um assalto sem assalto. É um assalto que não vai assaltar e não é, eles vão produzir o dinheiro, Eles vão tomar o lugar, né? E a ideia é tomar o lugar e começar a produzir, imprimir o próprio dinheiro. E eu achei uma ideia muito engraçada, cara, porque, eu não sei, pra mim é novidade. Não, eu achei isso. E ele fala, o personagem fala, né? Quando verem o que a gente fizer lá, vão falar por que eu nunca pensei nisso. Tá isso é o roteirista. E de fato, é o roteirista dando uma, né? Opa! Eu sou foda, aqui é com nós. E aí eles fazem a ideia, eles acabam mantendo no local. Também é aberto a visitações e tal, né? Perfeito. 60 reféns, mais ou menos. Porque a Casa da Moeda também serve como museu da moeda, sim, né? Então sim. Tem uma galera de escola visitando. Exatamente. E o plano deles é imprimir ali mais ou menos 2 bilhões de euros. Pois é, cara, 2 bilhões de euros. Dividir ali uma galerinha ali, que não chega muito, né? 10 ali, sei lá. E eles se intitulam por nome de... São 9 pessoas. 9, né? Por nome de cidades. Nome de cidades, cara. Tem 2 coisas que eu gostei muito aí. Primeiro, obviamente, nome de cidade, que aí, cara, é muito Cães de Aluguel, absurdamente Cães de Aluguel. Sim. Não vamos usar nome normal, vamos usar, né? Eu queria que fosse cor, porque aí ia ser 100% referência. Mas eu gostei da cidade, eu acho que deu uma característica muito legal pra cada personagem. Mas a parada do plano do professor que eu achei mais curiosa é que, assim, imprimir o próprio dinheiro, sempre que a gente fala disso, a primeira coisa que você pensa é, não funciona. Você pensa assim, vai ter muito dinheiro, o capital não vai bater aí a conta. Existe uma parada chamada inflação, né, cara? E desde que a gente é criança, porque, né, nós que temos a cabeça de um ser humano baixo, a gente tá lá na escolinha, a gente finalmente aprende como é feito dinheiro, né? Porque a gente não sabe. Aí, eventualmente, a gente descobre, dinheiro é feito assim. Automaticamente você fala, então quer dizer que eu posso imprimir e ficar rico? Eu posso imprimir pra caralho. E aí, a resposta que os professores dão não, porque inflação, veja bem, se eu imprimir dinheiro vai explodir tudo, vai ser uma merda, todo mundo vai morrer, apocalipse. Aí você, opa, legal, então não posso. E na hora que eu vi a premissa da série, na hora eu falei, fudeu, tá furadaço, né? Tipo, mano, os caras vão imprimir dinheiro, vai fuder. Vai fuder. Só que o que eu não sabia é que se você pesquisa, você descobre que não é bem assim, veja bem, veja bem. Cara, primeiro, 2 coisas importantes a ser definidas aí, a quantidade que é impressa e a moeda que eles estão imprimindo, cara. Porque euro, a gente tem que lembrar que não é real, não é de um país. É da porra de
um continente, velho. Euro é foda. Muito país usa euro, o que significa que tem muito euro em circulação. O que significa que quanto mais tem em circulação, mais você pode imprimir sem fazer diferença. Sim. Entendeu? Porque tem muito euro em circulação. E aí eu fui atrás no histórico, né? Tentei descobrir quanto, né? Que a inflação poderia acontecer. Em 2016, a União Europeia tentou salvar a própria economia imprimindo dinheiro. E, mano, os caras imprimiram 700 bilhões. Que é muito mais do que os dois que o professor muito mais do que o professor queria. O professor tá de boa dele. Galera, é só o nosso, e ficar rico. Os caras imprimiram 700 bilhões pra tentar arrumar a economia da União Europeia, e isso só subiu a inflação em 2 pontos, cara. Então, quer dizer, mano, 2 bilhões não vai influenciar em porra nada, né? Então, mano, esse plano é bom. Eu fiquei impressionado, cara. O plano é maravilhoso. Exato, o professor sabia o que ele tá fazendo. Bom. Cara, eu fiquei impressionado. 2 coisas que eu gostei muito. O plano e, mano, o professor, o personagem do professor, eu achei que ele é muito demais. Ele é muito bom, Primeiro que ele é genial, né? Você vai descobrindo isso conforme a série vai passando, né, cara? Porque ele gosta, ele consegue fazer um modo dele tá presente tanto no plano quanto fora dele, né? Exato. E ele tem um quê? Um pouquinho de sociopata. Sim. Mas só aquele pouquinho que você consegue torcer por ele. Tem muita gente comparando ele com o Walter White, tá ligado? Olha no aí. sentido de ser maquiavélico, ter o plano lá e tal. E de não ter antecedente. Exatamente. O cara é um santo e de repente ele... E ele é o rei do crime, do nada. Exatamente. É por aí. E uma coisa que eu acho muito foda na série, porque é aquele negócio, né? As séries que tem temas mais centrados, elas tendem a ser um pouco enroladas, né? É verdade. E aí, a forma como a série ela te conduz ao longo da temporada é baseada no bagulho do cliffhangers, né? Isso. Então, tipo, ele começa com um negócio legal, aí ele faz alguma coisa ali no meio pra gastar esse tempo. pra evoluir. E aí, no final, ele dá um negócio que você quer ver o próximo. Algo que dá errado. Exatamente. Sempre assim. Sempre acontece alguma coisa nova e tal. A tendência de séries assim é que o miolo seja fraco. Que como The Walking Dead. Não tem a graça, exato. É uma merda o miolo. Só que nesse caso, nessa série, o miolo dela é bom. Eles se aproveitam desse tempo pra poder enrolar a história pra desenvolver os personagens. Isso que eu acho tão legal. E aí é onde você começa a conhecer cada um dos assaltantes, né? Com seus pseudônimos lá de cidade. Assaltantes e mais, né? Os assaltantes, as vítimas, as vítimas também. Né? E a polícia. A polícia. Você vai conhecendo todo mundo, cara. E eu acho que é muito genial isso, porque você não tá torcendo por um lado ou outro, né? Então, você cria esse... Você torce pela história. Você cria esse negócio, né? De você ficar, às vezes, do lado dos sequestradores. Tem lá o plano deles, que eles não querem machucar, né? Mas eles estão fazendo um crime. Então, tipo, eles estão sequestrando, eles estão roubando e tal. Então tem aquele plano deles e tal. E também tem o lado dos reféns, da polícia e tal. Que você acaba criando vínculos com a investigadora, por exemplo. Pra caralho, com a mulher que é refém, que tá estourando também. Pois é. A galera adorou o personagem dela, que tá grávida lá, tá né? Grávida. É uma loucura, cara. E aí você fica com aquele negócio, tô torcendo pra qual lado agora? Então, isso é inteligente, né? Porque quando você não escolhe um lado, é o que eu falei, você escolhe o lado da história, só quer ver só mais. Só quer ver acontecer, né? Eu quero ver mais. Esses personagens são tão legais que eu quero ver mais. Cara, tem que dar destaque também pro professor, além do professor, o cara que faz o Berlim, velho. Mano, o Berlim é meu personagem preferido. Ele é muito... Cara, eu tenho medo desse cara, Eu tenho medo desse cara. Ele tem um olhar frio, psicopata. Caralho, eu amei esse personagem, cara. Tá estourando a atuação. Eu só queria também. que todo mundo fosse que nem ele, porque aí o assalto já tinha dado certo. Exatamente. É o único profissional. Já conseguiu um dia. Pô. Temos que ser provisionais. Mas, cara, uma das coisas que lá na Espanha a galera pagou muito pau pra essa série, ganhou prêmios e tal, é em quesito de atuação, né? Ah, não, a atuação tá e fantástica. E realmente a galera tá mandando muito bem mesmo, e eu acho que isso que é o grande pacote, assim, da série. Então, é por isso, né? Por isso que a gente gosta tanto dos personagens principais. Primeiro porque a história é legal, e segundo porque cada personagem é único, né? Sim. E aí a atuação, obviamente... Aí eles usam muito flashbacks, né? Quem ainda não viu a série, vale muito a pena ver, assistam. Mas contando um pouquinho sobre a série em si, ela conta a história de como esse sequestro aconteceu depois de 5 meses que esses caras estão juntos, né? Numa casa. Sim. E montando o plano. E muitos flashbacks são dentro desses 5 meses, né? Pra mostrar a interação entre eles. Como que eles formaram amizades. Até porque tem muitos momentos você tem umas quebras ali, né? Sim. Você tem momentos em que tá acontecendo envolvimento dos personagens, que quando tá acontecendo o plano, que eles estão presos na Casa Moeda, fazendo acontecer lá e tal, tem coisas que começam a quebrar, amizades começam a se ficar conturbadas, relacionamentos, né, familiares até. E é óbvio que isso tem muito mais peso quando você descobre como foi feito isso. Exatamente. E aí, tipo, você começa a transitar entre os dois tempos, eu acho que é um ótimo miolo ali de série. Sim, é verdade. Porque ela preenche bem, você conhece bem os personagens, e aí você consegue evoluir até chegar o momento em que você dá mais um passinho na história geral, né, global. E a parada desse miolo de série que é interessante a gente falar, então, é porque tá diferente, né? Muita gente foi atrás, achou o máximo, assistiu os 3 episódios, que tá na Netflix agora. Aí tem muita gente falando, porra, adorei a série, mas não curti bem o final. É porque não é o
final. Não é o fim. É que a galera não tá ligada porque a Netflix não avisou ninguém então, também, né? Primeiro isso, pô, péssimo trabalho. Veio do nada. E outra coisa, cara, é porque se você joga agora no Google e pesquisa essa série, você vai ver que só tem 15 episódios. Aí muita gente ficou louca, falou, caralho, Netflix, vocês lançaram 13 e 2 eles vão lançar depois, jura? Qual a lógica de fazer isso? Não é o caso. Não se preocupe, a Netflix pensou nisso que a gente tá falando aqui sobre o miolo, sobre como fazer essa história render. Eles deram uma reeditada. E não fica cansativo, porque os episódios originalmente eles têm mais de 1 hora, né? Tem 1 hora e 10 minutos. Então, assim, é muito pesado pra Netflix. Eles pensaram, vai ser mais legal se a gente conseguir fazer mais episódios com menos tempo. Sim. Então o que eles fizeram não foi... Tem alguns materiais, parece que ficou fora isso. Do corte original lá da TV, que eles resolveram dar uma utilizada ali, pegaram algumas coisas que o diretor tinha tirado por conta de tempo, né? E resolveu colocar. De volta, e outra coisa que a gente vê bastante eles repetindo, cena final de um episódio no começo de outro. Sim, sim. Eles gostam de fazer isso pra você ficar sempre dentro da história, mas também é pra dar o tempo certo de série. Pra espalhar bem a série. E aí a ideia, então, que originalmente eram 15 episódios mesmo, lá na Espanha. Foi em 2 metades, né? Primeiro 9 metades diferentes. Depois primeiro 9 episódios, depois 6 episódios. E aí deu lá as 17 horas e tanto de temporada. Aqui na Netflix eles vão fazer a mesma coisa. A única diferença é que eles estão dividindo em mais tempo, né? Então os episódios, ao invés de ter 1 hora e tanto, vai ter entre 40 e 50 minutos. Uhum. Então são mais episódios. Então esses 13 que a gente viu não são a série toda. São só os primeiros 9, dividido em 13 episódios. Primeira metade lá. Exatamente. A primeira metade diferente. E aí a gente ainda vai ter mais uns quase 10 episódios aí pro final, então, que seriam os outros 6 episódios, pra gerar as 17 horas de programa. Então não se preocupem, ainda tem muita coisa pra passar. E assim, eu acho que a Netflix fez um bom trabalho. Eu acho que foi certo o que eles fizeram. Sim, sim. Porque o que o Slow falou é importante, mano. O miolo ali tá tão recheado, ele tá tão bacana. Que eu acho que eles viram a oportunidade de dividir melhor ali. Exato, porque aí por episódio você tem mais história, dá mais tempo de você pensar em cada personagem, de você considerar o que eles estão fazendo, de você esperar mais pro próximo, entendeu? Do que se fosse 1 hora corrida e tudo acontecesse de uma vez, você acaba perdendo alguns detalhes. Isso eu acho legal, porque quer dizer que eles sabem que o roteiro é bom. Porque se o roteiro é ruim, eles saem correndo. Já foi. Acelera e foda-se, fecha ali. Então a gente tá esperando aí mais alguns episódios, né? Mas tem muita coisa sobre o roteiro. Eu não sei se é porque eu tenho preconceito, eu tô falando, porque é Espanha. Espanhol, né? Ó, eu não sou contra, entendeu? O povo espanhol, parabéns pra eles. Tá de parabéns. Mas, inclusive, veja bem, o negócio da língua me incomoda bastante, né? Então, talvez seja por causa disso, eu não sei, mas é porque eu comecei a prestar atenção nos detalhezinhos, né? E, cara, uma das coisas que me deixou muito, muito puto são alguns buracos de roteiro que me incomodam. Por exemplo, porra, o professor é ou não é um gênio, cara? Porque de vez em quando ele faz uns erros muito humano, cara, e eu fico incomodadíssimo. Caralho, professor, qual é o seu problema? Um momento, quando o plano começa a acontecer, ele já dá um erro, né? Ele já peida na farinha. E ali começa uma discussão, porque a ideia é que começa o grupo a passar pro... Tava tudo muito bom lá, os 5 meses que eles passaram. Exato. Planejando, convivendo, cantando junto, comendo, a coisa mais linda. Comunidade. E o professor mostrando, não, porque vai ser maravilhoso, vamos ficar ricos. Dominar o mundo. Vai ser lindo, a população vai apoiar a gente, porque a gente não tá roubando ninguém, tá roubando o governo, que foda-se. Não estamos roubando nem o governo. Nem o governo, é. A gente tá produzindo A gente tá produzindo nosso dinheiro, foda-se. E ele tenta criar ali todo um mecanismo de tanto interação quanto de imagem, de merchandising. Ele cria uma história pras pessoas, né? Sabes tan bien como yo que todo puede ir mal. Solo voy a entrar ahí si me prometes que si la cosa se va al carajo, no te vas a dejar coger. Quando começa a rodar, cara, já começa a dar problema, é a hora que as pessoas começam a se mostrar ali, né? Começa a dar a Tóquio, né, que é a personagem principal, que ela narra a história. Que eu tenho ódio dessa mulher, cara. Inclusive essa atriz é bem famosa lá, é Úrsula, alguma coisa Úrsula, ela é bem famosa na Espanha. Ela já fala de cara, né? Nada acontece como se planeja exatamente. É claro que nada acontece. Por quê? Porque ela cagou no pau! Essa filha da puta cagou no pau! Mas ela e o Rio, né, cara? Cara, que ódio da O cara que eu mais odeio é o Rio. O Rio é um tinha que ser o Rio. Eu só queria que ele morresse, cara. O Rio de Janeiro tinha que ser um negócio. Porra. O porra do professor, ele dá uma regra só. Ele fala, vamos não ter relação. Vamos não ter relação. Por isso que ninguém vai saber o nome de ninguém. Entendeu? Por isso que ninguém transando. Vamos não transar porque eu sei que dá problema. Só que o porra do professor, legal, professor, bacana essa regra aí, viu? É porque, assim, você tá com medo do professor ser um burro, ter escolhido errado. Eu vou chegar lá. Por quê? Porque o filho da puta ele fala, vamos não ter relações. Combinado? Combinado. Então por isso eu contratei um pai e um filho e 2 irmãos. Qual é o seu problema? Professor! Ele não ouviu a própria regra? O que aconteceu, cara? Ô, professor. Pô, que não tem relação, velho. Ele fica com esse negócio mesmo, é verdade. Pô, ele falhou na missão, cara. O que eu vi ali que ele fez também é mais ou menos mesclar essa ideia do conceito que ele criou com a ideia dos especialistas, né? Porque todo filme de assalto, toda história de assalto, tem o especialista em cada coisa. O hacker, o de bomba. Mas eu achei legal isso aí, viu? E é legal, tipo, é o que você espera de uma história de assalto.
assalto, né? Montar o time e tal. Tem videoclipe comecinho, né? Exatamente. E aí, tipo, eu acho que vai mescla com isso, tá ligado? Porque ele tem que... Talvez ele tenha que fazer o que ele quer ali, cortar relações, fazer um time mais profissional. Em compensação, ele não tem tantas escolhas, assim, né? Pode talvez ser o caso, pode ser o caso. Ele diz, puta, esse cara é pai e filho, mas, porra, moro, não tem outro cara especialista em soldagem. Mas sabe, o filho é conhecido por ser esquentado. Isso o superpoder dele é ser esquentado. Mas depois você vê a relação, depois você vê o pai falando por que o filho foi, né? Tipo, não, claro. Começa a desenvolver isso depois isso também. que é legal, né? Graças aos flashbacks a gente vai entender. A gente vai entendendo um pouco mais. Só que realmente, tem algumas coisas meio loucas que o professor confiou demais. Ele peidou na farinha, foda. Primeiro nisso e segundo em não notar, mano, a relação da Tóquio com o Rio, cara. Porra. Só o Berlim, né? Pô, não foi. O Berlim manjou há anos. O Berlim manjou antes de acontecer. Porque o Berlim é profissional. O Berlim, ele tá entendendo tudo já. Agora, o Berlim, ele tá um passo à frente de todo mundo. Só isso que eu digo. Mas é verdade. Eu concordo completamente. Agora, o professor, cara, que ódio que eu tenho. Aí, como as coisas começam a dar errado, ele fica impressionado. Fala, mas como? Ô, idiota. Presta atenção no seu grupo. Mas o professor, ele tem várias coisas que nem a galera sabe também que tá acontecendo ali. É verdade. O professor, ele começa a montar umas paradinhas que ele, por exemplo, o primeiro dia do sequestro, ele já sabe mais ou menos o que ia acontecer, nem os próprios assaltantes estavam ligados direito. E uma coisa que a gente não sabia, eu achei muito legal do primeiro episódio, que coisa que essa série acerta, e na verdade eu achei que ia ser um erro do caralho, é começar com o assalto, né, direto. Sim, ele não mostra assim a preparação, então, né, ele vai mostrando ele depois. Mostra um pouquinho da apresentação da personagem principal, né, oi, meu nome é Tóquio, e esse foi o assalto. Pô, assalto na sua cara. Eu achei pesado, cara, porque parece um erro, né, parece que eles estão gostando cedo demais. Mas não, cara, ficou muito legal, eu gostei que isso aconteceu, e eu gostei que no primeiro episódio, eles já te pegam de surpresa, porque você acredita que vai ser só um assalto. Aí, de repente, outra tá parada. A filha da porra do... Embaixador, a filha do embaixador tá no rolê. Da Inglaterra. E o professor sabia, o professor já tinha combinado isso com os assaltantes, e você não sabia. Você não viu eles preparando, né? Muito bom, cara, eu gostei muito. Eu fiquei, caralho, tem muito mais coisa acontecendo, né? Sim, então, isso é o jeito da série falar, né? Eu acho que esse que é o grande chamativo dela. Porque o plano... Não se engane. O plano tá muito maior do que a gente sabe. Isso, e exatamente. Aí a gente começa a descobrir pedaços do plano ao longo da série. É muito bom. E vai encaixando legal com a história, assim. Puta, muito bom. E aí, durante a série, você descobre duas coisas, né? Primeiro, o plano, e segundo, as interações, né, cara? Então eu gosto... A gente vê que, como eu falei, cada personagem é diferente, né? Mas cada personagem diferente também reage diferente às vítimas, né? O pessoal que tá sequestrado. Então tem uma relação muito interessante, né? Especialmente com os sequestrados que eu mais odeio, que é o Arthurito. Arthurito é uma criatura, que né? É um ser humano baixo, todo errado na vida. Arthurito e ele é o tipo diretor da Casa da Moeda, né? Isso, ele é tipo o diretor um picudo lá do lugar. Inclusive come a empregada não, a assistente, todo errado. Então é um cara todo maluco lá, Arthurito. E, cara, eu gostei até ele evolui ali, né? Não, ele eu queria só que ele se fudesse. Agora, cada personagem interagindo com ele, entendeu? Então tem o Berlim chega olhando na cara dele e fala, você vai morrer. Não se preocupa. Você tá dando um jeito, viu, cara? Quando você ficar quieto, você não consegue, você vai morrer. Enquanto o resto da galera, por exemplo, o Rio, e até mesmo o Denver, que é o mais esquentadinho, eles meio que tentam proteger, né, as vítimas. Sim, né? sim. Então é legal você ter essa dualidade. É porque o plano seria não criar opinião pública contra eles, né? Isso, porque eles querem ser os Robin Hoods. Então né? eles não querem, tipo, matar ninguém, ferir ninguém, pra que as pessoas pensem, os caras estão metendo anarquia aqui pesada na sociedade e é isso. A parada aqui acontece em paralelo, que é o foco da galera da investigação, o núcleo, né? E o professor dá um jeito de se enfiar naquele núcleo, cara. Isso é muito bom, cara. Nossa, eu E aí eu falei, puta, aqui sim, porque aqui vai ter um novo desenvolvimento que vai depender completamente dele ali. Então a gente vai ver ele em ação naquele negócio meio Death Note, meio Kira versus L ali. Exato, é exatamente isso. E eu acho que é legal porque depende exclusivamente dele, do desempenho dele naquele momento, né? Aí o plano que tá na cabeça dele, na parte dele, porque ele mandou os outros fazerem, tem tudo combinado, mas depende dos outros, né? Isso você bateu numa tecla interessante. E nesse é ele, tá ligado? A polícia e todo nesse núcleo, né, que a gente vê ele tentando fazer esse jogo de gato e rato lá, pessoalmente, eu gostei muito porque normalmente filme de assalto, série assim, costuma fazer a polícia ser burra pra caralho. E não é o caso, cara. Eu achei que a polícia tá legal, entendeu? Sim, eles estão, especialmente a inspetora, ela tá tomando decisões interessantes, eu acho que ela é uma personagem muito foda. Apesar do drama dela também, quando eles começam a desenvolver a personagem, né, o negócio dela ter problema com o ex-marido. Super humana, né, mano? E é bem legal porque, tipo, isso monta... Aquela mãe dela. Você entende, vários momentos você vê esses filmes, as coisas, como você falou, ficam muito mecânicas, muito robozinho, né? Pra caramba. E quando você vê que são, na verdade, todo mundo ali é ser humano, tá ligado? Fazendo aquelas coisas, tomando aquelas decisões, você vê erros e coisas que são plausíveis por conta da história do personagem. É isso. Então, por exemplo, a policial lá, a investigadora, ela tem momento que ela, tipo, ela se precipita, tá ligado? Mas ela tá passando um problema foda pessoal ela não sabe, que às vezes que acontece
uma coisa sobrepõe a outra, tá ligado? Exato. E o professor se aproveitando disso Nossa, também. é muito legal. Então tem várias... Essa série tá de parabéns. Te dizer um vários negócio. meandros legais. Tô mega animado pra próxima temporada. Eu acho que a Netflix, ela fechou legal o ano, né? Se a gente desconsiderar Bright. A gente finge que Bright não existiu. Porra, mas acho que Bright 2 tá vindo aí. Vai vir o 2. Então nada temam. A gente vai estar sem o roteirista do 1, hein? Pois é. Vai saber. Provavelmente vai descobrir quais são as outras 9 raças, né? Porque os caras falam que tem 9 raças, mostraram 2. Então vamos ver onde vai dar essa porra aí. Então a gente tá esperando, né? Próxima parte aí. Não tem data pra Netflix ainda, né? Ainda não tem data. Não, a Netflix é difícil com data, né? Ela não gosta de eles demoram, eles não prometem data, difícil de anunciarem. Mas a ideia é de que esse ano ainda sai a segunda parte, baseado no hiato que teve lá na Espanha, né? A gente imagina que não vai ser tão diferente. E pra eles terem comprado e tá chamando de original Netflix, será que a gente vai ver o 2? Não faço ideia, porque eu não sei como é o final do bagulho. Então a gente só vai saber no final, né? Se no final, sei lá, todo mundo morre, vai. Pode ser. Não dá, né? Não sei. Não sei, cara. Então a gente... Tipo, como seria o 2, tá ligado? Pois é, o que seria dando certo o primeiro plano, o professor já rico, ele queria ficar mais rico. Ou alguém vai tentar copiar eles. Puta, então... Pode ser um segundo professor. Ó, porque eu não acho que a Netflix comprou à toa, eu não acho que ele comprou à toa. Professor 2 e aí... Então, vamos descobrir. Vai ser o mestrinho. Morre o L, entra o N, né? Então, vai ser o mestre, vamos ver como é que vai ser essa palhaçada aí. Então é isso, cara. Se você assistiu essa série também, achou o máximo que nem a gente, ou achou problema, também não tá muito acostumado com ouvir as coisas em espanhol que nem eu, manda um e-mail pra gente no zcast@republicascast.com.br que a gente conversa lá, mano. Maluma Baby, cara. Maluma Baby, não, veja bem. Borrou o cacete. Ouvir música eu ouço. Agora, pô, a série toda com o Arthurito, cara. Eu gosto, tá uma puta arma. Ela, puta arma é bom. Arthurito. Depois de Narcos, cara, eu tô apaixonado muito pela língua espanhola. Pistolas e balas? Acho muito bom, cara. Tem nosso Facebook, Facebook.com. E Forcon barra Zcast. Mas já tá rolando também nossas conversas sobre o próximo podcast grande que vai sair. É isso aí, se você quer participar do nosso grupo fechado no Facebook, você tem que entrar no nosso Apoia-se, o link tá aí no post, apoia.se barra Zcast. Nada. Se você der a partir de R$2, nada, que é o valor mínimo que nós botamos pro cão real, é sacanagem. R$2. Também é, mas... R$2 é de boinha já. Não dá pra comprar uma dose de cachaçina. Mas todo o dinheiro que você investir, você vai poder ter certeza que nós vamos reverter pro nosso podcast, pro nosso site. E futuramente formar vídeos, né? Pro YouTube. Sem dúvida nenhuma. E você vai poder participar do grupo e dar ideia pra gente do que a gente vai falar no próximo podcast. Nós estamos sempre discutindo as pautas lá, colocando ideias e tal no nosso grupo. E o nosso Twitter, como é? Nosso Twitter é @republicasicast, tudo lá, tá maravilhoso. E segue o nosso Instagram? Instagram que é @zcast, com Verão Folia acontecendo. E o nosso YouTube? O YouTube é Zcast. Então você vai lá, toda semana tem nossos podcasts, né? Não sei se tem, mas tá lá, tá tudo lá. Então lá o Padre lá está tentando upar, por quê? Porque em breve a gente vai entrar no YouTube com vídeos e aí você já vai estar assinando o canal, você vai receber. Ter acesso a tudo vai que ser quiser. bom, vai ser maravilhoso. E também tem nosso feed, se você não quer saber de entrar em site nenhum, quer só que apareça direto no seu celular, no seu agregador, o nosso podcast, é só colocar aí o feeds.feedburner.com/republica/zcast, República e o Zcast com R e o Z maiúsculo. E, cara, pronto, é só fazer isso e vem. Porra, né? Maravilhoso, esse cara. RZ maiúsculo é um negócio que eu não consigo, cara. Você tem que entender. Meu Deus, cara. Eu ia falhar. É tudo aparência, cara. Se eu fosse o ouvinte mandar um e-mail aí, vocês falham com isso. Por favor, cara, porque dá um feedback pra gente. O R e o Z maiúsculo, eles são poderosos. É pra dar senso pra dar liga. É pra dar liga, exatamente. Tá bom. Então, apoie o conteúdo que você ama e nos amem. Morto per la libertà.